Na década de 60, Hanna-Barbera lançou um desenho animado que fez muito sucesso, que a gente aqui no Brasil foi assistir 20 anos depois, que eram os Impossíveis. Eram 3 super-heróis que tinham uma banda de rock e talentos especiais. Um deles era o Multi-Homem, que conseguia se multiplicar em várias cópias de si mesmo e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Bom, a gente não conseguiu trazer o Multi-Homem aqui, mas a gente trouxe a versão feminina dele, a Multimulher, Miriam Leitão, multijornalista, multimídia, né? E agora multi-escritora também. Bem-vinda, Miriam, obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço, estou achando muito bom de estar aqui nesse webinar do Comunique-se, enfim, muito legal, gente. Gente, olha, aqui é interativo, o chat ele está aberto, sem moderação, ok? Quer dizer que vocês podem conversar entre vocês e vocês podem mandar perguntas. A gente vai falar aqui de coisas profissionais, de pessoal e vamos falar também, principalmente, do novo livro, na verdade, o primeiro romance, né? Já é o 4º livro. É o quinto livro e o primeiro romance, Tempos Extremos, que a gente vai falar um pouquinho mais no final. Mas, Miriam, me conta assim, primeiro para começar a nossa conversa, essa coisa da multimulher. Não sei como é que você arruma tempo para tanta coisa, né? Que eu acho que é uma dúvida. CBN, Globo News... Jornal. Tem o Bom Dia Brasil, que é de madrugada. Os comentários. E quando a gente chega lá às 7h30 da manhã, quer dizer, aparece às 7h30 da manhã na casa das pessoas, tem muito trabalho antes, né? Já acordou de manhã, já viu o jornal, não sei o que lá, já se arrumou. Enfim, então tem a Globo, a TV, a Globo News, a Rádio CBN, o jornal, tem blog, tem Twitter, eu adoro twittar. É você mesmo que twitta? Eu tweeto, às vezes, ontem eu tuitei assim, tipo 5h30 da manhã, alguém falou, já tá acordado? Eu falei, já tá acordado faz tempo. Você malha de manhã, né? Eu malho, mas não é de manhã não, de manhã eu não consigo, não dá tempo. Eu malho no final do dia. Malha no final? Escrevo livro. Nossa, eu tô precisando seguir esses exemplos. Miriam, me diz uma coisa, você é mineira, com 11 irmãos, o que te levou para o jornalismo? Assim, como é que foi? Conta aquela história que você me contou agora há pouco, do seu primeiro emprego. Vou falar que é 11 irmãos e... São 12, na verdade. Na verdade, somos 12. Eu sou o número 6, nasci num começo. Mas você estava querendo que eu contasse a história de como é que eu comecei no jornalismo, né? 18 anos em Vitória. Foi assim, na verdade, o jornalismo me escolheu, eu acho. Não fui eu que escolhi o jornalismo. Eu cheguei em Vitória, vindo de Caratinga, e fiz o vestibular para História, porque não tinha comunicação, mas eu não tinha pensado em ser jornalista. E aí eu comprei um jornal para procurar emprego, eu precisava trabalhar. Aí, o primeiro anúncio era exatamente de jornalista para aquele jornal. E eu fui lá, e eu passei. E aí... O jornal era a Gazeta de Vitória? A Tribuna. Tribuna de Vitória. E aí, tudo que me disseram, porque naquela época não tinha curso de comunicação lá no Espírito Santo, então você podia apenas, era a única exigência, 2º grau completo. Bom, eu tinha isso, então eu fui lá com 18 anos. Aí, o que o cara me falou assim, sabe o que é uma pirâmide? Assim, não sei. Desenha a pirâmide. Eu desenhei uma pirâmide. Aí ele botou de cabeça para baixo o papel e falou assim, todo dia você vai ter que fazer isso aqui, uma pirâmide de cabeça para baixo. Foi sua iniciação? Foi minha iniciação. Sua universidade? Foi a minha primeira aula. Eu falei, bom, mas me explica melhor isso aí. Aí ele falou, olha, tem que botar o mais importante no começo e tal. E com essas explicações eu fui pra rua fazer minha primeira matéria. Deu uma baita sorte esse veículo de te ganhar, hein? Assim, né? E você foi processo seletivo, tinha várias pessoas. Várias pessoas e aí... Você estava com 18 anos e no dia seguinte na rua fazendo reportagem. Você se lembra qual era, o que você cobria? Não, eu fui fazer algumas coisas de cidade. Eu me lembro de uma primeira matéria que eu fui fazer, que era uma remoção de um pessoal que fazia um comércio informal, né? E eu cheguei lá, eles estavam quebrando, a polícia estava quebrando tudo, isso em plena ditadura, né? E aí eu conversando com as pessoas que queriam colocar todo o seu dinheiro para comprar, para fazer uma barraquinha e tal, e eu peguei todas as histórias e cheguei na redação aos prantos. Aí o meu chefe falou assim, jornalista não chora. Até hoje eu choro, eu acho que eu aprendi isso. Até hoje tem matéria que eu choro. Mas tem que ter emoção, tem que ter paixão, acho que faz parte. E aí você falou da ditadura, né? Você tinha 18 anos e você participava dos grupos estudantis e isso acabou te levando a ser presa na ditadura. Você ficou quanto tempo presa? No final desse primeiro ano de vida profissional, eu fui presa, mas não por exercício do jornalismo, mas pelo meu movimento, meu envolvimento no movimento estudantil.
Eu fui presa em dezembro, aí eu fiquei 3 meses. Acontece um agravante aqui, eu estava grávida do meu primeiro filho. 2, 3 meses, não é isso? Eu estava no começo da gravidez, na verdade eu percebi que estava grávida quando estava sendo presa, então quer dizer, era um momento meio Como é que foi o processo de você ser dramático. presa? Eles foram na sua casa? O que aconteceu? Não, é o seguinte, eu tinha trabalhado muito no mês anterior, feito muito plantão. Então esse domingo eu estava de folga, era domingo, eu estava de folga, 2 de dezembro de 72. E eu estava descendo a Rua 7, em Espírito Santo. É uma rua uma rua central assim que vai dar lá no Porto. Quando de repente eu ouvi gritarem o nome do meu namorado. E eu olhei, quando eu olhei para trás, eu só tive tempo de olhar para trás e ser cercado imediatamente por fuzis e metralhadores e cachorros e tudo. Foi uma coisa, eles estavam esperando a gente e foram aí me cercaram imediatamente. Putz, e aí você foi para a prisão, ficou lá 3 meses, não foi isso? Eu fiquei Grávida? Eu fiquei 3 meses no 38º Batalhão de Infantaria, em Vitória, do Exército. E teve tortura? E aí, o primeiro mês eu fiquei em isolamento completo. Depois eu Como é que é o isolamento? Você não fala com ninguém? Você fala com ninguém, você fica numa cela sozinha, uma cela que você não tem contato com ninguém, só com quem vai te interrogar, na hora que vai te interrogar. Você não tem... Nem livro? Nem livro, não. No livro eu não tive nem livro durante os 3 meses da prisão, nada. Como é que fica um mês dentro de uma cela, ou tipo, contando o tempo? O que você fazia nesse período? Bom, eu podia ver as baratas, eu podia pensar no pior, eu podia cantar para mim mesma, eu podia Foi tenso. esperar. 3 meses. Esperar o minuto seguinte, depois o minuto seguinte, e depois a noite. À noite eles chamavam para interrogar. Que era pior do que esperar. Que era pior do que esperar. O que aconteceu? Chegou a sofrer a tortura, então? Eu cheguei a sofrer tortura. Eu saí da prisão, eu perdi 11 quilos E você grávida? Eu perdi 11 quilos ao todo. Eu saí da prisão com 39 quilos. Aí eu estava entrando no 4º mês de gravidez. E apesar disso tudo, em algum momento, enfim, você chegou a pensar em desistir do jornalismo? Ou saiu com mais energia? Não, eu nunca pensei em desistir de nada, nem da minha convicção de que a ditadura é uma coisa terrível contra a qual lutar sempre. Né? Eu saí de lá mais convencida ainda que a ditadura é o pior dos regimes, que não é solução para nada. E eu também jamais desisti do jornalismo. Né? O jornalismo eu entrei assim, estava contando assim desse jeito. De repente, apareceu um anúncio no jornal e eu fui. E quando chegou lá, eu me encaixei perfeitamente. Agora, sabe por que eu me encaixei perfeitamente? É que, na verdade, eu sou óbvio que eu queria ser jornalista. Eu que não tinha me dado conta. Por quê? Porque lia muito? Eu sempre gostei de notícia. Com 10 anos eu assistia noticiário de rádio. Com 15 anos eu lia 3 jornais por dia. Fora do normal. Em Caratinga, eu tinha que lutar para conseguir informação. Então, é claro que era jornalista. Tanto que eu me encaixei perfeitamente. Eu precisei de 24 horas para saber que é aquilo que eu queria fazer até o final da minha vida. Nossa, sensacional. É impressionante. Eu acho que fica até uma mensagem. Você disse que aos 18 anos, sem experiência nenhuma, conseguiu uma vaga de repórter no Jornal de Vitória, concorrendo com outras pessoas que eu imagino, que algumas delas com alguma experiência e tal. E o que você está contando também é que você tinha uma formação de leitura, de noticiário, de jornal, um interesse, né? Que provavelmente foi uma grande vantagem para você no processo de entrevista. Foi também. Foi ao longo da minha vida, assim, uma coisa que sempre foi fundamental foi que eu sempre fui uma grande leitora, desde a infância, né? Então, assim, com 10 anos de idade, eu me lembro de ter formulado primeiro sonho para o futuro. Eu queria ser escritora. Era isso? Eu queria ser escritora. Eu tive coragem de dizer pela primeira vez, é um sonho que eu já carregava, mas achava meio ousado demais. E eu tive coragem de dizer para um professor assim, eu quero ser escritora. Parece que é coisa errada, né? Não conta pra ninguém que eu sou assim tão atrevida. Mas o que é engraçado é que eu não fui pro jornalismo por um atalho, né? Eu amo jornalismo e eu sempre sonhei em escrever livros. Né? E aí, os livros chegaram agora, alguém pode achar que é tarde,
nunca é tarde demais para livro, não é? Nunca é tarde demais para sonho antigo. E sonho antigo, quando ele vem com mais vontade, com uma força, sabe? Assim, ele vem com aquela determinação, né? Enfim, eu estou feliz nas duas trilhas da minha vida, no jornalismo e agora como escritora. E por falar em escritora, aqui, olha, a primeira dedicatória para Maria Inês, do Rio de Janeiro, está aqui. Maria Inês, obrigada, tomara que você goste. Eu vou falar daqui a pouquinho dessa história, porque ele está perguntando a minha história, eu estou querendo contar a história do livro, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. O portal a história ninguém está querendo saber, todo mundo querendo saber da história do livro. Deixa eu mudar aqui para o último, vamos aqui. Miriam, então, enquanto você faz a dedicatória, né, para resumir, né, de Vitória você foi para Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, com passagens na final da Gazeta Mercantil, e esse episódio da Gazeta Mercantil, acho que assim, você não teve uma vida fácil, sua vida de jornalismo não foi nada fácil, foi muito obstáculo, nunca foi. Muitas dificuldades, né, 3 meses preso. Nada jamais foi fácil para mim, tudo é muito conquistado, muito suado. No jornalismo, por exemplo, esse começo foi um tumulto, porque eu fui demitida logo depois, nesse primeiro emprego, e o cara dizia assim, o que você foi antes de ser jornalista? Eu tinha sido professora com 17 anos. Eu fui professor. Aí ele falou, volta pra lá, porque esse negócio não vai dar certo não. E te demitiu. Ele me demitiu. E o motivo era sórdido, na verdade. E ele sabia que eu era melhor, né, que eu tinha futuro, mas eu não me deixei abalar. E depois disso, fui demitida outras vezes por perseguição política, porque depois que eu fui processada, enquadrada na Lei de Segurança Nacional e tal, eu fui demitida por razões políticas várias vezes, depois por outras coisas. E eu sempre tive que me refazer, me construir. E mesmo com esses percalços, eu nunca tive dúvidas de que eu amo jornalismo. Não todos os jornalistas, eu tive problema com alguns jornalistas. Por outro lado... Mas teve uns anjos na sua vida. Teve anjos na minha vida. Eu tive assim... Os anjos são mais poderosos do que as pessoas que tentaram... Essa entrada sua na Gazeta foi... Gazeta Mercantil foi um deles. Eu preciso localizar as pessoas, elas vão... Assim, eu fiquei 5 anos em Vitória, essa vida meio tumultuada. Daí eu fui para Brasília porque eu não tinha mais... Já tinha sido demitida 4 vezes, não dava mais para ficar em Vitória. Aí eu fui procurar emprego em Brasília, só que eu era enquadrada na Lei de Segurança Nacional, portanto eu tinha várias limitações para o trabalho. E eu não tinha registro profissional ainda porque eu não tinha terminado o curso de comunicação. E eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho, do Matheus. Né? Primeiro é o Vladimir, né? Esse que eu tive depois da saída da prisão. E o Matheus é o segundo. Os dois são jornalistas hoje. Né? E aí eu descobri que eu estava grávida. Então eu falei, não vou conseguir emprego de jeito nenhum, mas eu continuei procurando emprego. E eu cheguei na Gazeta Mercantil e tive uma conversa ótima com o cara que estava me contratando, mas eu disse para ele, olha, eu estou grávida, pensando que isso aí ia fechar a porta para mim. Mas eu quis dizer a verdade. Ser honesto e contar. Ele falou assim, parabéns, e vem amanhã, traga a sua carteira de trabalho. E quem era? E esse era o Sidney Basílio. Esse foi um anjo na minha vida, pela vida toda que ele viveu. Ele foi um grande orientador, um grande formador. Ele não foi formador só meu, não. Ele foi formador de pessoas em geral. Quem conheceu o Sidney Basílio se deu bem na vida. Porque ele era um grande mestre. Foi uma atitude de poucos, eu não sei quantos outros, né, no processo de contratação de um novo jornalista, sabendo que essa está em início de gravidez, contrataria. Então, e além do mais, eu toda cheia de problema, né? Porque eu não tinha curso de jornalismo. Eu tinha enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Além disso, grávida, quer dizer, não era para... Mas ele era um mestre em vários sentidos e um deles identificar talento. Então ele falou para mim assim, eu tô vendo inteligência nos seus olhos. Foi uma coisa, foi linda essa primeira conversa com ele, foram lindas todas as conversas. Nós já o perdemos, ele morreu 2 anos atrás, mas foi uma pessoa fundamental na minha vida profissional. Esses anjos são pessoas que acabam que ajudam, apesar de todas as dificuldades, te colocar de volta no trilho, de dar força, né? E prosseguir, né? É um caso desse. Eles são mais determinantes do que quem tenta puxar o tapete. Pesam muito mais, ainda mais quando tem alguém perseverante, né? Diz uma coisa, depois de Brasília foi o que? São Paulo? Aí depois de Brasília foi para São Paulo, aí fiquei um tempo em São Paulo. Depois você fez Veja também? Eu fiz Veja 1 ano, depois eu fiz Abril Vídeo, que foi uma experiência muito interessante da editora Abril, que foi uma
era meio à frente do seu tempo, porque a produtora de conteúdo, Caco Barcelos estava lá, Marcon estava lá, Silva Popovic estava lá, Narciso Calili, enfim, foi Mercadante, o Luiz Fernando Mercadante foi o primeiro chefe. E depois disso eu vim para o Rio de Janeiro, onde fui para o Jornal do Brasil, trabalhar com o Marcos Sacombeia. Olha só, o Daniel Patrick Martins está perguntando aqui, você tem muitas histórias de superação, poderia dizer alguma em especial que lhe marcou muito, além dessas que já foi contado, algum outro caso, ou de reportagem, ou da tua vida pessoal, da vida profissional, que tenha te marcado? Tem que só está me cobrando, eu soltar perguntas aqui do povo. Tive muitas histórias de superação. Eu tive uma das minhas demissões, foi uma demissão depois de um ano inteiro de assédio moral, assim, dizendo que eu não era boa jornalista. Eu já tinha 10 anos de jornalismo. É o que? Isso vem de inveja? De onde vem? A demissão foi uma demissão para desmoralizar. A conversa com o cara foi uma tentativa de desmoralização. Foi uma coisa tão impactante que eu saí de lá e passei um tempo sem conseguir escrever, assim, um mês sem conseguir escrever. Nossa. Mas, de novo, você sabe, os livros sempre foram para mim uma espécie de barricada. Quando a situação está muito ruim, eu leio muito, mais ainda. Então, eu me lembro que esse dia eu estava tão mal após essa demissão, que eu comprei O Nome da Rosa. Eu devo essa recuperação ao Humberto Eco. Eu acabei de ler o livro O Nome da Rosa, estava preparada para voltar e procurar emprego novamente. E tentar outra vez. Muita gente disse que eu não devia continuar fazendo jornalismo, mas eu continuei. Sou teimosa. Para nossa felicidade, você continuou. Sou teimosa. Acho que teimosia é uma virtude em muitas situações. Diz uma coisa, agora já que nós estamos falando de livro, assim, depois da Globo News, Jornal o Globo, blog, CBN, Twitter, agora as mídias sociais, né? E em 2010 você lançou o título Convém Sonhar, né? Foi ali que começou a sua história no mercado editorial. O que te levou, depois de 40 anos de jornalismo, você decidir, era o seu sonho antigo, que você falou assim, agora está na hora de eu realizar? Como é que... Não, é um sonho que sempre me acompanhou. E eu sempre olhei para a cara desse sonho com medo danado. Eu tinha um medo danado de escrever os livros. Mas por quê? Porque quando você sonha um sonho muito forte, quando ele é muito importante para você, os livros são muito importantes para mim. Os livros fizeram de mim o que eu sou. Eu sou fundamentalmente fruto do livro. Eu li muito na infância, eu li muito na adolescência, eu li em todos os momentos de dificuldade, eu li a vida inteira. Então, assim, segundo os Veni Ventura, eu sacralizei o livro. E aí, então, eu deixava assim, depois eu cuido disso. Aí eu fiz com a Débora Tomé, um pouco por insistência da Débora Tomé, uma jornalista que trabalhou comigo na coluna, essa coletânea. Eram 20, na verdade, era o seguinte, 20 anos de Globo, que a gente 5.000 colunas que a gente escolheu 127. Deu muito trabalho. Foi essa Convém Sonhar. Esse título se refere à última coluna, que é uma história muito importante da minha família, é uma história do meu pai. Mas também é para mim mesma, eu precisava daquele título, eu precisava continuar sonhando com livros. Logo depois foi o Saga Brasileira, em que eu conto a luta contra a inflação vitoriosa, exatamente, no dia 1º de julho de 94, 20 anos agora, né? Você fala não apenas dos planos, mas também da vida, o impacto daquele... Porque como repórter, eu ia muito para a rua, para o supermercado, para não sei o que lá. Então eu via que não era uma história só de gabinete. Eu ia muito para os gabinetes para saber dos bastidores. Mas eu também ia muito para o supermercado, para conversar com a Dona Rosa e a Dona Maria. Então eu vi que eu precisava unir esses dois mundos, né? E eu mesmo, como dona de casa e mãe de família, criando meus filhos, eu vi que a inflação, ela tornava esse trabalho de criar o filho, que já é difícil, mais difícil ainda. Então eu quis botar isso aí e chamei o livro de Saga. E depois vieram os dois infantis. A Perigosa Vida dos Passarinhos Pequenos, que é uma fábula ecológica, mas que passa também muita informação mas eu quero principalmente divertir a criançada. Então tem uma história, uma aventura, os pássaros saem, é uma coisa meio épica, eles têm que lutar para resolver um problema que eles têm. Todos passam no mundo dos pássaros, nós somos estranhos, eles olham, a gente é visto perspectiva dos pássaros.
E agora eu lancei também a história, a Menina de Nome Enfeitado, que é para mostrar o encantamento da entrada no mundo da leitura e uma dúvida sobre uma letra, o H. O H tem som ou não tem som? Para que serve o H? Então é isso que o livro responde. Isso, agora o Tempos Extremos. Mas antes de falar do Tempos Extremos, você já está pensando no próximo livro? Tem algum... Não, foi assim. É até mais complicado que isso. Já está sendo feito há muito tempo. Quando terminei o Saga, botei ponto final no Saga, eu comecei a pensar no livro seguinte. O Saga conta como é que a gente chegou até aqui. Então eu comecei a pensar, bom, se a gente olhar para o futuro, mas assim, não olhar para o futuro tentando adivinhar, olhar para o futuro com a ajuda de especialistas em cada área, né? Então eu comecei a bolar um livro e fechei contrato com a Intrínseca para fazer esse livro que chama História do Futuro, que eu estou trabalhando, já estou escrevendo, para lançar no ano que vem. Não vai ser um romance? Não vai ser? É não ficção. Não ficção, tá. Não ficção. É Brasilzão. Brasilzão olhando para o futuro do Brasil, né? Em várias áreas e conversando com gente. Também eu fiz essa mistura de conversar com pessoas não especialistas e com especialistas. Estou escrevendo, dando uma trabalheira danada e muita alegria. Muita alegria. Eu estou ficando sabida, eu estou lendo demais. Estou lendo demais. Mais sabida. Estudando mais. Isso é que dá. Aí o que acontece? Quando eu estava bem escrevendo esse livro, que eu estou adorando escrever, está me dando muito prazer. Esse é o meu. Começou uma voz, assim. Começou a surgir do nada uma história. Então, eu falei, bom, o que eu faço agora? Está surgindo, está me puxando para uma história de ficção. Então, eu comecei a dividir meu tempo, o tempo que eu dedico aos livros. Essa história era o Tempos Extremos? É a história do Tempos Extremos. Ah. Fui assim no sábado, do nada. Foi um dia que eu resolvi me dar de descanso. Falei, hoje eu não vou trabalhar. Deu um negócio. Aí eu botei o computador no colo. Começou a escrever. E comecei a escrever. E é exatamente a primeira frase do livro. Foi a primeira frase que apareceu na minha tela, que é: o vulto que surgiu na porta do quarto onde Larissa estava parecia tanto um fantasma que não podia ser. Eu escrevi essa frase e falei, o que é isso? Aí, sozinha, num pequeno cômodo da Fazenda Centenária, e a história fui entrando na história. A história foi me levando. Sensacional. Por falar na história eu não programei. Rebeca de Poá, São Paulo. Próxima ganhadora, Rebeca de Poá, São Paulo. Tem também a Maíra de São Paulo. Olha só, Jefferson de Brasília. Comemora, gente. Maíra, Rebeca, comemora no chat. Jefferson de Brasília também levou. Peraí, vamos dar um tempo para a Miriam escrever, porque é muita coisa. Todo mundo quer. Vai falando, aproveita. Todo mundo não quer. Deixa espaço vazio, vai falando. Vamos falando, deixa comigo. Conta você eu não quero... sufoco. Conta os seus tempos extremos. Não, você também teve tempos eu tive, acho que tive alguns tempos extremos, mas você é entrevistada aqui. Mas, gente... Se eu ouvir esse jogo, eu sei entrevistar, hein? Exatamente, eu sei disso. Vai virar o jogo? Eu vou virar o jogo. Aliás, negócio de virada de jogo, né? O que Nossa, que é essa Copa? Toda hora vira jogo. Ontem teve mais um, né? Tá tanto agora direto essa coisa de... Por falar em Copa do Mundo, já que você é bom de virar o jogo e bom de dar opinião, né? Nossa, então, assim, quando é que o Brasil vai aprender a não fazer as coisas em cima da hora, entendeu? Porque eu vou para São Paulo e volto toda semana. E uma semana antes do início da Copa, qual era a situação? Os aeroportos destruídos, a impressão que dava é que não ia sair. No dia da Copa, as coisas resolvem começar a funcionar, né? O Brasil muito bom em resolver as coisas em cima da hora e muito bom em esconder o que não está funcionando, porque era tapume para todo lado, né? Essa é uma cultura do Brasil que a gente tem que resolver, Miriam. Tem que resolver, sabe por quê? A gente passou muito aperto, né? A gente passou com um medão de passar vergonha, não foi? Claro, eu tava... E sabe o que mais? O que é mais interessante? Eu tenho conversado com estrangeiros que estão aí, inclusive tem um hospedado na minha casa, um finlandês. Todo mundo está encantado. Esse aqui é para Maíra. Maíra. Rebeca, Maíra, o Jefferson. Todo mundo está encantado com a gente. Todo mundo apaixonado pelos brasileiros. Que gente interessante, que gente alegre, que gente acolhedora, que gente agradável. Então, quer dizer, a gente compensa. Ou seja, o chamado fator humano, a gente compensa. Eu acho que
as obras não concluíram e ficou tudo muito em cima da hora, a gente passou muito sufoco e duas coisas deram certo. Nós mesmos, nós brasileiros, e os jogos, meu Deus, que jogos. São muito bons, né? Por falar em jogos, você tem palpite para sexta? Você dá palpite? Não, eu não dou palpite, não. Vai ser difícil. Não. Se ganhar vai já ser duro, Colômbia. Vai é. ser duro, Colômbia. Não nos maltrate, não. Muito bom. Vamos falar agora um pouquinho então do Tempos Extremos, assim, a história, a personagem principal Larissa, a Fazenda Centenária, que tem suspense, tem até o sobrenatural. Dá uma ampação pra gente. Eu vou dar, eu estou aqui dando um beijo no Jefferson de Brasília. Esse já foi. E você vê que tem São Paulo, Brasília, Rio, né? Tá muito legal isso. Todo mundo é ligado aqui no Comunique-se, né? Pra gente conversar dessa minha paixão aqui, Tempos Extremos. Tempos Extremos é o seguinte, a história se passa em vários tempos, né? É uma família que vai para uma fazenda centenária que uma das pessoas da família comprou anos atrás e tal. Essa fazenda tem muitos anos, ela tem mais de 150 anos e ela teve escravos e tal. E essa família vai se reunir porque a Maria José, que é a mãe a matriarca, ela quer a reunião dos filhos. Ela tem 4 filhos, 2 não se falam, porque na época do governo militar, um foi ser militar e a outra foi ser guerrilheira. Ela foi presa, torturada, e o namorado dela, pai da filha dela, marido dela na verdade, morreu e foi um desaparecido político. Então a personagem principal, a Larissa, que estava nesse quarto ali, ela é filha de um desaparecido político. Então essa família, esse primeiro capítulo é um capítulo que exige um pouco mais de paciência, porque eu vou descrever a fazenda e vou contar um pouco todas essas pessoas. Os leitores têm dito, olha, o primeiro capítulo eu tive que pensar muito, porque é muita gente. São 4 filhos e eles são casados e têm filhos e tal. Mas é importante na trama eu fazer essa localização da cena. Uhum. Bom, aí a história vai acontecer em 2 trilhas. Uma história atual, que um grande segredo dos anos 70 vai se revelar ao longo da história, nos tempos atuais. E também uma história da época dos escravos, naquele mesmo lugar, que se passou naquele mesmo lugar, uma família de escravos que se divide entre qual é a melhor forma de lutar contra a escravidão. Negociando uma carta de alforria ou lutando? Então, uma família de escravos vai se dividir. E pela magia da ficção, esses tempos vão se encontrar. Quer dizer, é como se eu tivesse feito o tempo presente fosse esticado. É como se fosse tudo no tempo presente, desde o século XIX até o século XXI. Para mim foi surpreendente, porque quando eu comecei o livro, eu tomei o cuidado de não querer saber nada sobre a história para me surpreender. E quando eu comecei a ler, e deu até um certo medo em certos episódios ali, logo no começo, quando... Não posso contar, entendeu? Que a Larissa se surpreende, e logo ela que é cética, que não acredita em nada, né? Acho que todo mundo que está aí vai gostar muito de ler Tempos Extremos, que vai muito além daquilo que você provavelmente está imaginando que seja, porque não é. Inclusive a Larissa, ela foi jornalista e abandonou o jornalismo. Ela tinha o sonho de ser escritora, uma outra personagem entende tudo de negócios, de ativos e finanças. Você está em algum desses personagens, em todos eles, de alguma forma? Como é que você criou esses personagens? Porque assim, como é minha primeira ficção de adulto, né? Eu já fiz só ficção de criança, o que eu ouço os ficcionistas dizerem é que, de certa forma, você coloca ou um pouco de você, ou um pouco do que você viu em cada um dos personagens, mas ninguém é ninguém, né? Os personagens, eles têm uma capacidade inacreditável de ganharem vida e de surpreenderem. Você começa a escrever, de repente, fala assim, não acredito que você vai fazer isso. Não é assim, tipo... Parece que é outra pessoa. Parece que é outra pessoa. É uma relação muito diferente do livro de não ficção, que também eu escrevi com muita emoção, tanto o Saga, que foi contar a história do Brasil, quanto o História do Futuro, que eu estou pensando no futuro do Brasil, eu escrevo com emoção. Mas outro dia eu escrevi no site da Intrínseca um texto que eu acho que resume isso. Né? Que primeiro, escrever livro
Eu escrevo há 40 anos, né? Eu vivo de escrever. Escrever livro é diferente porque é muito tempo. É muito tempo para duvidar e ter medo. Medo do que você está fazendo. E escrever ficção é igual pegar um avião sem saber para onde vai. Pegar um avião, você não sabe para onde vai. É isso, essa é a sensação que eu tive. Entendi. Sabe? Porque existem escritores que trabalham de maneira diferente, que fazem uma ideia, estruturam começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Mas como eu não tinha programado escrever esse livro, ele veio chegando, ele aconteceu, eu simplesmente deixei ele me levar. Você não tinha certeza de como ia terminar quando começou? E teve alguns momentos que eu neguei, que eu falei, não vou escrever isso, eu estou ocupada. Ficou chateado com você mesmo? Não, eu não vou escrever, eu estou ocupada, você vai no livro aqui que eu estou adorando escrever, e eu estou ocupada com outras coisas, mas aí de repente eu acordava no meio da noite com uma ideia, com uma cena na cabeça, um diálogo, aí eu saía correndo para o computador e aí o livro me levava. Vai ter um monte de gente inspirada aí com esse negócio que acontece vai começar a escrever. Na verdade, eu já conversei com outros escritores que têm essa mesma coisa. A ficção ela é poderosa, porque ela entra assim, de repente você entra no universo dos personagens, eles vão te surpreendendo, a trama vai se desenvolvendo, você começa a pensar muito naquilo. A Rose Campos aqui está perguntando, inclusive, quais são os autores que ela mais gosta e quais os títulos mais marcantes que já leu. Você tem autores favoritos? Bom, eu tenho, mas eu li tanto, enfim. Quer dizer, é difícil até dizer, são tantos. Bom, eu amo Machado, para começo de conversas. Eu li Machado na adolescência e li todo Machado e depois eu voltei a ler e sempre leio. E descubro que a leitura adulta do Machado, né, quer dizer, quando eu leio mais velha, eu sempre descubro novas coisas. Ele é um mestre inacreditável, é muito importante. Toda aquela fase do realismo mágico, né, da América Latina, principalmente na figura do Gabriel Garcia Marques, marcou muito a minha geração, porque ela aconteceu exatamente na nossa cara, né? Os 100 anos de solidão lançado, eu fui pegar, entrei em Macondo e ninguém me tirava de lá, não queria mais sair de Macondo, que é o lugar onde se passa os 100 anos de solidão. Então, o Gabriel Garcia Marques é muito marcante para mim. Mas eu também gosto do Hemingway, porque era um jornalista que foi para a ficção, né? Então eu li muito Hemingway. Eu li muitos os russos, o meu favorito dos russos é o Dostoiévski. No Brasil, quer dizer, quando eu pergunto se o livro, tivesse que ir para uma ilha levar só um livro, aí eu levaria Grande Sertão Veredas. É um livro que eu leio e releio, eu li aos 17 anos e leio a vida inteira. E é um livro que tem fama de ser difícil de ler, e eu acho que ele é lindo, que ele é sonoro, que ele é musical. As pessoas não podem ir para esse livro, Grande Sertão Veredas, achando que vão ler um livro normal. Ele é completamente diferente de tudo, né? Até o começo, a primeira palavra é estranha, você nunca viu em lugar nenhum, é no nada. Tira o que você ouviu foi de homem não, Deus esteja. O que é isso? Já provoca, não? Já provoca uma estranheza, assim, o que é isso? Mas é uma estranheza linda. Vou te contar que eu tive uma reação quando essa primeira fase que você mencionou de tão real não podia ser um fantasma. Que a sua frase, como eu disse, eu não estava preparado, porque eu ali na primeira fase de nossa, completamente fora da minha expectativa inicial, e me deu um drive para agarrar nos aviões e ler. Eu acho que esse início te prende logo de começo, né? Aqui, aproveitando, eu vou te deixar mais 3, o Abel de Sergipe, Ivanice de Piracicaba e Alessandra do Rio Grande do Sul. Abel, Ivanice e Alessandra podem comemorar, inclusive o Glauber. Eu estou gostando desse Brasilzão todo ligado aqui na gente. Tem muita gente aqui, eu acho que tem mais de 400 pessoas. Rio Grande do Sul. Aqui o Jefferson, muito obrigado pelo livro, Miriam, comunique-se, estou ansioso para ler. A Maria Inês também respondeu, obrigado pelo livro, amei o presente. O Glauber perguntou, mas acho que você já um pouco que respondeu, né? O quanto que da Larissa, desse personagem, tem de você, né? Eu acho... Tem um pouco, mas é muito diferente de mim, por outro lado. Quer dizer, é ela mesma em algumas coisas. Você iria para aquele outro quarto? Hein? Você iria para o quartinho que todo mundo evitava? Sim, eu iria. Você iria? Eu gosto de mistério, eu gosto de escuro. Não vamos mais falar do quarto, mas eu não iria. Eu provavelmente não iria. Na verdade, eu quis fazer uma alegoria dos fantasmas que circulam
segundo a história brasileira. Então, por isso que eu escolhi 2 temas que parecem muito pesados, que é escravidão e ditadura. Aí você vai pensar, não vou ler esse livro, ele é triste. Não, é um livro denso, é um livro que tem muita história do Brasil. Mas é um livro ao mesmo tempo que tem ritmo, que tem tudo que precisa ter num romance. Então, não fique com medo, não. Entra na minha... veja as minhas sombras, porque eles têm coisas para contar importantes. Aqui a Letícia Rodrigues pergunta se o Tempos Extremos você pretende dar continuidade ao livro. Já pensou nisso? Na mesma história? Como é que ela não especifica aqui, ó, você pretende escrever um outro livro dando continuidade ao Tempos Extremos? Eu estou entendendo então que o desdobramento da história, da Larissa. Eu não tenho esse plano, não. E não tenho esse plano de continuar. Acho que essa história é uma história que para mim está fechada. Né? Tá fechada ali nesse contexto aqui. É isso que eu queria dizer com esses personagens. Aí, se eu vou... o que vai mais acontecer na minha vida de escritora? Eu estou tão feliz com ela. Eu estou aberta, sabe? Eu vou indo. O que eu sei é que o que eu gostaria e que eu peço a Deus eu quero escrever até o último dia da minha vida. Que há de ser muito. Eu espero que seja muito. Vou sair, porque eu estou aqui na ginástica, exatamente malhação, para baixar colesterol, para ficar bem. Para aumentar a data de validade. A data de validade. Porque o meu tempo, né, o tempo já vai passando, né? Eu já vivi com essa quantidade de coisa que eu já contei para vocês hoje. Vocês estão vendo que eu tô aqui a pessoa é vivida. Não é, tem experiência, digamos assim. E o João Paulo, por falar em experiência, ele pergunta, gostaria de saber mais sobre o processo criativo dela e rotina, como consegue dar conta de tanta coisa, né? Como é que é? Você acorda que horas de manhã? 5 da manhã? Às vezes um pouquinho mais cedo. E vai dormir que horas? Não vou dormir muito cedo, não. Eu não durmo muito. Às vezes eu faço esforço para dormir um pouco mais, mas nem sempre eu consigo. Dormir é um luxo, né? Nem todo mundo consegue. Mas é necessário, né? Até para dar uma... E aí você acorda de manhã 5 horas, toma seu café? 5 horas, até no fim de semana eu acordo. Hoje, por exemplo, você entrou na CBN no táxi vindo para cá? No táxi vindo para cá. Você tem que, né? O mundo, a vida continua. Você tem que ir fazendo coisas e trabalhando. Aconteceu uma vez uma coisa interessante que eu estava acabando uma gravação lá no... Nossa, tem Concórdia, tem Palmas, Campinas, é gente tudo que é lugar. Aí, olha, escuta essa história. Eu estava saindo de uma gravação, me disseram que a minha sobrinha estava sendo operada de emergência. Eu entrei no táxi, tocou o telefone e era o presidente do Banco Central. E aí eu fiz uma entrevista rapidamente com ele. Foi o ano passado. Aí eu coloquei no caminho para ver minha sobrinha, eu coloquei no blog e era uma notícia importante, uma declaração importante, foi para a manchete do site e eu entrei para ir falar com a minha sobrinha e falar com ela que tudo ia passar bem e realmente deu tudo certo. Deu tudo certo. Tem que tocar a vida enquanto... E o seu processo criativo para escrever? Ficou uma pergunta para trás aí que eu vou responder. Rotina, né? A rotina, né? Sobre a minha rotina não tem rotina. Minha rotina é assim. Ela não esquece de nada. Eu trabalho o dia inteiro. Mas eu tenho uma rotina flexível. Eu fiz um home office bem legal na minha casa, então às vezes eu não perco tempo assim na... Deslocamento, Deslocamento, que tem diminuído muito a produtividade dos brasileiros em geral. E eu vou para a televisão de madrugada, volto, então eu não pego o trânsito. Aí quando eu vou para o jornal, eu posso organizar quando ir para o jornal e que horas ir para o jornal. Rádio eu faço de onde eu estiver. No fim de semana, eu escrevo livros. Mas eu não faço só isso também, não. Eu sou mãe, avó e mulher. Então eu também dou atenção a marido, a filhos. E eu sou uma avó, tipo, contadora de história, que vai, brinca, ajuda. Enfim, eles moram em Brasília. Então não estou sempre com eles. Mas quando eu estou com eles, eu quero me dedicar bastante. Aqui a Lu Magalhães diz, parabéns pela iniciativa de entrar numa ficção. A Cristina pergunta,
dar uma boa tarde a todos e gostaria de saber o que se deve levar em consideração ao escrever um livro. E já o Sérgio pergunta, pô, vou encaixar as duas perguntas, que eu sei que você não vai esquecer da primeira, se você já está planejando um próximo romance, se você pretende, uma vontade de continuar. Como você disse, você pretende escrever até o último dia da sua vida, então... É isso que eu peço. É a bênção. E deve ter um monte de romance aí no meio. Não, eu não sei. Como eu não programei esse ficção, eu não programo o próximo. Eu estou agora completamente dedicada a esse novo livro que eu vou lançar no ano que vem, pela Intrínseca História do Futuro, que vai me dominar muito nos próximos meses. Depois eu sei que quando fizer um espaço vazio, outras ideias vão surgir. Eu estou completamente apaixonada pelo fato de realizar agora, que já sou avó, um sonho que eu tive aos 10. Então, eu sei que eu vou continuar. Aqui agora, a Magali... O que você deve levar em consideração antes de escrever? Eu sou uma professora de livro, até porque eu cheguei recentemente, né? Eu sou, em ficção, uma estreante. Essa é a minha estreia. Por favor, dá uma chance aqui para estreante. Então... eu não vou ficar aqui falando, olha, faça assim, faça assado. O que eu percebi é que o processo de escrever livros depende muito de cada pessoa, de cada livro. Então tem livro que você faz um esqueleto, aí você segue, né? Os livros de não ficção eu fiz assim. Os livros infantis eu escrevi um pouco levado pela imaginação, mas depois eu fiz um trabalho técnico, no caso dos passarinhos, por exemplo, eu fiz workshop com ornitólogo, porque o sabiá tinha que se comportar como sabiá, o bem-te-vi como bem-te-vi, Você estudou e se preparou. Eu estudei e me preparei. Apesar de ser um livro... Para ser tecnicamente correto, mas eu queria fazer uma grande aventura para as crianças. Gente, olha, nosso tempo está chegando no final, sei que vocês vão ficar tristes. A lista completa das pessoas que vão ganhar o livro com dedicatória, a gente vai publicar no portal Comunix daqui a pouco, né? Agora ela está dedicando para Magali de Concórdia, Luzeni de Palmas. Espero que em Concórdia você concorde comigo. Concorde contigo. Deixa eu ler aqui rapidamente, que acho que o pessoal está curioso. Olha, as pessoas que estão aqui, ó, Luzeni de Palmas, Meg de Campinas. Mas já está acabando? Eu acho que esse tempo passou rápido demais. Isso é bom sinal. Tempos extremamente rápidos aqui. Mateus de São Paulo, olha, George de Natal, Jamila de São Roque, Regiane de São Paulo, Ricardo de São Paulo, Paulistado em peso aqui, Priscila de São Paulo, e esse aqui... São Paulo é assim. Domina, né? E Daniel de São Paulo. Então, gente, ó, a lista completa a gente vai botar. E Miriam, pra gente fechar, queria que você deixasse assim, você sabe, o Portal Comunix existe há 13 anos, foi um sonho, né? Convém sonhar, e eu sonhei lá atrás que a gente tinha que ter que devíamos ter uma comunidade virtual que reunisse profissionais de comunicação, principalmente jornalismo, que era tido como uma categoria, inclusive, desunida, porque não se encontrava, o tempo e tal. E a gente tem hoje esse portal que tem 300 mil usuários, grande maioria, o pessoal super jovem, né, que frequenta e que está se formando, alguns na dúvida se vão ser jornalistas, alguns que já são jornalistas, mas passando pelas dificuldades e se questionando se vale a pena se manter na profissão. E a gente faz um esforço danado com o Prêmio Comunix, com Comunix Educação, de resgatar o orgulho e de trazer exemplos como o seu, né? De gente que foi atrás, que se dedicou, que se empenhou. Então, uma mensagem sua para a gente poder fechar o nosso papo de hoje. Olha, gente, é muito bom ter esse espaço, esse espaço crescendo cada vez mais e dando exatamente essa possibilidade de discussão. Eu fico muito feliz de estar aqui e agradeço o Rodrigo essa chance que ele me deu de conversar com vocês. Desejo sucesso ao portal e cada um que está aí em dúvida sobre o que fazer da sua vida, várias vezes as pessoas têm dúvida, relação, não tem outra explicação. Eu queria também deixar um recado final sobre o livro. Eu escrevi esse livro com muita paixão, eu escrevi esse livro com muita... Ele foi me levando, mas depois eu me dediquei muito. Houve momentos aqui que eu escrevi aos prantos, eu trato de questões delicadas do Brasil, difíceis, que é a escravidão e a ditadura. E ao mesmo tempo eu quis construir uma história, um painel social. Eu espero que você me dê a chance desse livro. E a Intrínseca, ela fez duas coisas ótimas. Primeiro, já tem e-book,
E segundo, o preço tá muito bom. Então quem não foi premiado aqui, ó, vai lá, vai dar uma força para mim. Compra o livro. Gente, obrigado a todos. Estamos cheios aqui de palavras. Sou seu fã. Beijo, sucesso. Ai, que ótimo. Parabéns Beijo, pela beijo, iniciativa. beijo. Que venham as próximas publicações. As pessoas estão ansiosas para saber quais são as próximas ficções e não ficções da Miriam. E, pô, vamos continuar com esse programa que eu acho que é legal. Obrigado de novo por ter vindo, pelo seu tempo, pela generosidade conosco. E o ano que vem eu volto para falar do meu não ficção. Do não ficção. Você me chama? Chamo, ó, claro. Então tá. É. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, gente.